E é ruim, todo mundo já sabe. E eu acho que ninguém quer tomar da mesma xícara de chá. Por isso, hoje eu trago um assunto que eu, pelo menos, não vi ninguém abranger sobre esse maravilhoso filme. Afinal, Emília Pérez precisava ser um musical? Eu consigo começar dizendo que tem um grande debate acerca desse filme ser um musical ou uma ópera. Dois gêneros narrativos que não são tão diferentes um do outro, mas que também não são tão identificáveis. As pessoas costumam dizer que musicais são aqueles mais mágicos, onde canções se entrelaçam com diálogos e exploram as emoções dos personagens. Enquanto óperas são narrativas, onde as músicas não envolvem diálogo e muitas vezes são usadas para se contar uma história como realmente um tipo de narração. Yes, he is a major general. Yes, yes, I am a Major General. E nenhuma dessas características se prova verdade nos dias de hoje. Afinal, após tanto tempo, surgiram muitas mídias que desafiam essas alegações. Filmes como Os Miseráveis mal contêm diálogo, enquanto óperas como Os Piratas de Penzance possuem uma quantia razoável de diálogo. E o que deixa tudo mais confuso é como Os Piratas de Penzance foi estreado como uma ópera, e após seu ressurgimento em 1980 por Joseph Papp, o público passou a chamar de musical. Então não sabemos ao certo em que ponto da história parou de ser uma coisa e se transformou em outra. O que sabemos é que para classificar um ou outro hoje em dia é justamente sabendo. Tipo dizer, eu sei quando eu vejo um. E isso nos leva à questão do debate. Emília Pérez é um musical ou uma ópera? Bem, aqui entra uma questão de perspectiva. Primeiramente, a opinião do público. Pelas pesquisas que eu fiz, o pessoal gosta de denominar esse filme como uma ópera e acha que quem chama de musical tá errado. Mas por que uma ópera? Bem, o diretor Jacques Audiard escreveu a história com uma estrutura operática, separada em 4 atos, onde os personagens eram bem arquétipos. E a partir dessa escrita, desenvolveu o roteiro. E por isso, para essas pessoas, se o diretor diz que é uma ópera, então é uma ópera. Elas são fiéis à origem da história. Porém, lembram de Os Piratas de Penzance? Originou como uma ópera e foi visto como um musical, mesmo sem quaisquer mudanças significativas na narrativa ou canções. Por isso, não dá para apostar na raiz do negócio. E acerca da outra opinião de ser um musical? Bem, a outra parte do público denomina como musical, mas feito do jeito errado. Apesar das poucas distinções entre musical e ópera, pode-se dizer que ambos são usados para explorar os personagens, coisa que, pelo visto, não é feito em Emília Pérez, onde as músicas são ou diálogos ou resumos do que acabou de passar na tela, como se as músicas estivessem apenas ali por estarem. E bem, eu compartilho da mesma opinião, mas eu não diria que é um musical feito errado, e sim que não é nem um musical. Vejamos, geralmente em musicais ou óperas, temos as canções como uma forma de olhar dentro dos personagens, ver suas emoções e pensamentos, além de servir como uma ferramenta para, por exemplo, passar por um momento difícil. A música é intrinsecamente ligada aos personagens e à narrativa. As canções em Emília Pérez não agregam em nada, seja personagem ou narrativa. Não chega a fazer sentido o porquê destes personagens estarem cantando. Como eu disse, eles servem como uma recapitulação do que a gente já viu e já sabe, ao invés de algo mais profundo e que nos ajude a nos conectar mais com os personagens. Espaço. Todo musical tem um espaço entre as músicas, e em Emília Pérez parece que eu não tive chance de respirar. Parece que levaram o gênero musical muito ao pé da letra, porque quase não tem tempo de tela para os personagens se desenvolverem. São 2 horas inteiras onde passamos com os mesmos personagens, e no fim parece que não sabemos nada sobre eles, o que acaba sendo ruim. Um musical sabe quando é hora de entrar uma canção.
Outro ponto interessante, e eu acho que óbvio sobre musicais, é que as músicas geralmente consistem em melodia, ritmo e harmonia. E nas canções desse filme, eu fiquei impressionado com a falta desses elementos. Há uma teoria de que as músicas foram feitas por ChatGPT e eu sinceramente não duvido. Parece que não foi feito por um compositor de verdade. Sem falar no quão desafinada é a cantoria dos atores em diversas músicas. Não é 100% culpa deles. A produção musical simplesmente pede por notas que eles não conseguem alcançar. E eu acho que eu nem preciso falar da performance da Selena Gomez com o espanhol todo quebrado, né? E falando na produção musical, nós temos mentes brilhantes por trás da trilha fantástica desse filme. A dupla Camille e Clemente Ducol recebeu o pedido de compor e produzir as músicas antes de receberem o roteiro finalizado. Afinal, o diretor queria terminar o roteiro com base nas músicas criadas, o que, de novo, pode não ser 100% culpa deles. Afinal, a base que eles tinham para escrever as músicas que explorariam os personagens não estava nem finalizada. De qualquer forma, isso não é uma desculpa para escrever canções sem os elementos principais que fazem uma canção ser uma canção. Vale dizer que em muitas das canções, pelo fato dos atores não serem nativos, a pronúncia errada de muitas palavras acabava sendo ofuscada pelo aumento de intensidade dos instrumentos de fundo. A falta de rimas e versos coerentes se deu ao fato de que usaram Google Tradutor para traduzir as músicas compostas. E eu acho que isso explica muita coisa. Apesar de tudo, as personagens até que são interessantes. Porém, o mau aproveitamento delas acaba tornando-as cascas vazias, que não tem nada a expressar, seja por diálogo, ações ou músicas. E isso nos leva à questão principal que eu fiz no início. Emília Pérez precisava ser um musical? Vamos lá. Se removermos todas as músicas do filme, e cantadas são 14, a trama fica um tico mais confusa, mas nada que não dê pra entender. Eu creio que seja possível assistir o filme do zero, sem nenhuma canção, e ainda compreender a dificuldade dos personagens e seus objetivos. Afinal, ambos são apresentados em diálogos. Em um universo paralelo, se transformássemos o tempo de tela de aproximadamente 34 minutos de música em 34 minutos de desenvolvimento de personagem, teríamos talvez uma conexão maior com o elenco. Emília Pérez é um filme que quer explorar muita coisa, mas não consegue. Eu consigo ver um potencial no que ele queria fazer, mas no fim, a história, ao invés de ser elevada pelas canções, na verdade, é esquecida, porque as canções servem de nada mais que distrações da trama principal. E, portanto, na minha humilde opinião, Emília Pérez não é um musical. E parece mais uma paródia mal feita do que seria um musical ou uma ópera. Se você discorda, eu adoraria ler. Pode comentar e mostrar pros amiguinhos, eu ficaria feliz. E acho que todo mundo sairia ganhando. E se concorda, mas quer adicionar algum comentário, sinta-se livre para fazer isso. Todo comentário é super bem-vindo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo.